No CRCSP Conversa, nossos convidados irão falar sobre a importância da contabilidade na gestão das empresas. E são os profissionais de contabilidade que possuem as ferramentas necessárias para auxiliar os empresários. Por este motivo, o programa de hoje é importante para empresários e contabilistas. Nossos convidados irão falar do papel destes profissionais diante das obrigações contábeis. Estamos vivenciando uma mudança cultural devido às novas tecnologias e estes recursos vêm sendo utilizados pelas entidades federativas, o que exige dos profissionais de contabilidade e empresários conscientização da necessidade do investimento tecnológico. Nos nossos estúdios recebemos Jair Gomes de Araújo, contador, presidente do Sindiconte SP, o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo e professor da Escola Aberta do Terceiro Setor. E Sebastião Luiz Gonçalves dos Santos, empresário contábil e conselheiro do CRCSP, que irão falar mais sobre estes assuntos. Jair, o nosso assunto de hoje é falar sobre uma preocupação com temas tão relevantes que estão mudando o perfil do profissional da contabilidade, como a importância da contabilidade no contexto atual da economia, o avanço dos controles fiscais com o surgimento do SPED com alto grau de tecnologia e a necessidade da conscientização dos empresários e dos profissionais da contabilidade para as mudanças que estão sendo necessárias implementá-las. Jair, então eu pergunto, nós sabemos que muitas empresas não elaboram a contabilidade. Qual é a sua visão e preocupação com relação a isto? A nossa preocupação é muito grande, porque uma empresa sem contabilidade é uma empresa sem memória. Ela não tem as informações para a chamada tomada de decisão. Hoje o mercado é bastante competitivo. Então imagine uma empresa que não tenha como levantar seus custos, saber exatamente qual o seu custo, saber a sua margem de lucratividade, saber os impostos incidentes sobre essa mercadoria, como o empresário vai chegar nesse preço para que ele possa ser competitivo junto ao mercado. Além desse aspecto principal da tomada de decisão, tem um aspecto voltado também às questões do atendimento da legislação tributária no Brasil. Além da obrigatoriedade que demanda de todo profissional de contabilidade a fazer a contabilidade pelas normas brasileiras de contabilidade e também pelo próprio Código Civil. Então, aí fica muito complicada a situação de uma empresa que não faz contabilidade, porque ela não tem as informações e, além dessas informações, a empresa também tem o aspecto social. Ela emprega, ela contribui socialmente. Então, uma empresa que sem contabilidade, a probabilidade dela entrar numa mortalidade rapidamente é clara. Então, a contabilidade se faz necessária para esses diversos aspectos. O aspecto gerencial, o aspecto fiscal e o aspecto também social da empresa. Jair, a sua entidade que você preside, que é o Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, vocês estão fazendo algum trabalho? Eu sei que o sindicato tem feito um bom trabalho, você que está iniciando uma gestão agora, esse trabalho de interação. Nós sabemos que a obrigatoriedade, isso nós temos que saber como profissionais, quando formados. Vocês têm feito um trabalho, vocês têm aplicado muita educação continuada dentro da entidade, no sentido de divulgar e realmente conscientizar esses profissionais? O trabalho na nossa entidade, como nas outras entidades contábeis do Estado de São Paulo e do Brasil, é um trabalho contínuo. Primeiro é o treinamento e a capacitação do profissional contábil para atender a legislação de forma geral. É uma legislação complicada, uma legislação com mudanças constantes e um regulamento todo novo advindo da nova legislação contábil, da harmonização com as normas internacionais. Então, em cima dessa sua posição que você coloca, eu pergunto, como uma parcela razoável das empresas não elaboram a contabilidade, você atribui a responsabilidade aos empresários, aos profissionais da contabilidade ou a ambos?
Aí eu entendo que nós temos que fazer um contexto. Se o empresário ele não buscou um profissional de contabilidade, a responsabilidade é dele e ele vai ter que arcar com essas consequências sozinho. Ao contratar um profissional de contabilidade, esse profissional de contabilidade ele não pode deixar de fazer a contabilidade, senão ele será, obviamente, fiscalizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do nosso estado. Então, ao deixar de fazer contabilidade, ele sofre todo o apenamento. A partir daí, ambos são responsáveis pela escrituração. Então, é importante que o empresário tenha condição da contratação de um profissional da contabilidade para melhor gerir fiscalmente a sua empresa. Então, mas é uma preocupação muito grande, né? Assim, me parece que há uma distância muito grande entre a classe empresarial e os profissionais da contabilidade no contexto desse país. Porque muito das nossas preocupações é que hoje nós temos uma terceira pessoa, que seria os entes federativos, tá certo? Que nós temos que prestar as contas das empresas e nós somos responsáveis técnicos. E me parece, não sei qual é a sua visão, que os profissionais, os empresários de uma forma geral, parece que tudo que está acontecendo no país, parece que a responsabilidade são dos profissionais da contabilidade, não são das empresas. Eu acho que é este momento que nós temos que nos levantarmos e realmente trazer à tona para discutir esse problema, porque a responsabilidade é de todos, não é do profissional da contabilidade. E o profissional da contabilidade, ele também abraça achando que o problema é dele, e na verdade não é dele, porque muitos dos controles, muitos dos investimentos que tem nascendo dentro das empresas, quem tem que fazer esses investimentos para que este profissional da contabilidade tenha realmente uma condição de realizar um bom trabalho, ele depende do suporte do empresário. E muitas das vezes, eu acredito que os seus associados, os seus filiados dentro da sua entidade devam se deparar com esse tipo de problemas. Ele tem que atender todas as normas contábeis, porque senão será penalizado, como você disse, pelo Conselho Regional, e ao mesmo tempo ele também não tem subsídio, não tem suporte do empresário que ele contrata. Então, o que você realmente recomenda na contratação desse profissional que ele vai ser contratado, o que ele possa exigir desse profissional, deste empresário, para que realmente ele possa desempenhar suas funções e atendendo toda a legislação, tanto por parte das empresas como por parte das normas da profissão contábil. Perfeito. Eu entendo que é aquela mudança de comportamento do profissional da contabilidade. É a forma da abordagem ao empresário. Empresário, se você quer ter uma contabilidade adequada dentro da legislação, nós vamos ter que seguir alguns parâmetros, alguns regramentos. Hoje, as entidades contábeis e o próprio Conselho Federal de Contabilidade impõem regras na contratação do serviço de contabilidade. Então, o contador, ao se apresentar ao empresário, ele deve trazer no seu bojo uma determinação, uma firmeza no propósito, que a escrituração será feita de acordo com a legislação contábil, não só fiscal, porque em alguns casos a questão da legislação fiscal pode deixar alguma dúvida sobre a elaboração da contabilidade dentro dos termos da legislação, dentro das normas contábeis. Então, o contador tem que se posicionar perante o empresário, exigir que seja feito tudo dentro das normas e ter com isso o ganho e transferir o ganho para que esse empresário possa perceber os benefícios de uma contabilidade bem feita. Mas veja, existe uma outra situação que também é muito agravante, que nós vamos entrar no mérito da sua profundidade, com relação aos honorários, que hoje eu até acho que em muitos casos a culpa talvez seja dos próprios profissionais da contabilidade, de não mostrar a importância e o seu valor perante os empresários, porque se criou um histórico nesse país que a maioria dos empresários de contabilidade, vamos chamar assim, que a maioria das grandes, pequenas e médias empresas não tem estrutura para ter uma contabilidade interna. Então se contrata um escritório de contabilidade, que são os empresários da contabilidade. E às vezes, até pela demanda que tem na parte tributária, da parte da burocracia, então a contabilidade, me parece, no histórico ficou sempre num segundo plano.
Então, e ficando num segundo plano, me parece que o empresário não vê assim, que ele consiga dentro da contabilidade levar vantagem ou tirar vantagem porque ele não conhece, alguns, não vou dizer generalizar, tem muitos empresários hoje que a gente trabalha, que ele usa a contabilidade como instrumento de gestão, que é um instrumento de gestão de verdade. Mas se foi criado no decorrer desse tempo todo, essa visão que nós temos que atender aí toda essa parte da burocracia, da parte de tributação, entrega de um monte de problemas, os famosos DARF que a gente chama para dar para o empresário. E me parece que isso aí, o empresário parece que não se sente confortável em valorizar um profissional este que parece que só traz problemas no bom sentido para ele, mas não traz solução. E até porque, às vezes, também não penaliza o profissional da contabilidade. Porque o profissional da contabilidade, às vezes, a demanda é tão grande de obrigações acessórias que ele também não tem muito tempo para se fazer realmente. Por isso, quando eu perguntei do SPED, porque o SPED eu acho que é uma evolução em tecnologia, que aí que acho que é o corte que nós temos que fazer, que vai haver uma mudança muito grande. E nesta sequência, eu faria uma outra pergunta para você. Se você acha que uma grande parte dos profissionais da contabilidade tem uma visão mais fiscalista do que gerencial. Eu acho que aí é o grande norte que nós temos que partir dessa conversa que nós estamos tendo hoje aqui. Perfeito. A primeira questão sobre a nossa valorização, a nossa remuneração, eu entendo que nos últimos 30 anos evoluiu. A evolução é lenta, sabemos, mas ela está evoluindo. Então, a gente percebe que hoje o profissional de contabilidade às vezes não utiliza algumas ferramentas da própria contabilidade, como estabelecer o custo de hora daquele trabalho, valorizar os riscos também. Existe um excesso de multas, riscos muito fortes sobre essa questão de estar trabalhando. Então, o profissional de contabilidade, na hora que faz o seu custo para o cliente, aí deve colocar todo tudo no bojo desse custo. Então, o grande, para não se alongarmos muito, mas o grande problema é que o exército de profissionais, no meu ponto de vista, que realmente ele caminha para essa cobrança inferior, também entregando um trabalho inferior, a concorrência é muito desleal no mercado. Como você falou, há 30 anos você está vendo uma evolução, e toda evolução é lenta. Eu espero que acelere um pouco mais, porque senão os bons profissionais, eles também vão acabar saindo do mercado no bom sentido, porque apesar que a história já está mostrando hoje, na realidade, que alguns empresários, uma grande parte dos empresários já estão necessitando desses profissionais com mais conhecimentos. Até porque a gente brinca, quando não vem pelo amor, vem pela dor. Porque a própria sociedade hoje está cobrando das empresas que eles apresentem as demonstrações contábeis já num formato, como as leis estão exigindo hoje com as IFRS, que são as novas normas de contabilidade. Então, eu acho que está tendo um avanço. Mas eu acho que uma boa parte ainda está muito distante dessa conscientização. A meu ver, não sei se a sua posição também como presidente do Sindicato dos Contabilistas. Nós percebemos que realmente existe essa evolução. E essa evolução também está ligada à tecnologia. A tecnologia hoje da informação é bastante importante para um escritório de contabilidade. Tempos atrás, o investimento no escritório era pequeno, o risco era relativamente pequeno, nós deixávamos, às vezes, de cumprir algumas questões envolvendo a escrituração contábil e a vida andava. Hoje a vida está mais difícil para o contabilista, para o profissional de contabilidade, tendo as questões das multas, das responsabilidades, da alta tecnologia que é envolvido. Hoje você não consegue trabalhar no escritório sem ter uma boa rede, sem ter um bom software de gestão. Tudo estrutura, né? É tudo estrutura e também te obriga a quê? Um ganho tecnológico. Você ter profissionais mais capacitados. Então, tudo isso implica em quê? Em custo. E quem tem que pagar esse custo é o empresário. Então, há uma melhora na remuneração. Também a gente tem que trabalhar com uma quantidade menor de cliente, porque você precisa dar uma atenção especializada para o cliente. É mais uma consultoria do que uma execução, ou ambos tem que fazer os dois juntos. Eu acho que é um conjunto. Você começa só a fazer execução, você acaba não olhando no aspecto da formalidade, né? Você tem que ter uma equipe de multiprofissionais, dando toda a atenção na área fiscal, contábil e muitas vezes também na parte societária, no que atinge a contabilidade nesse aspecto. E outra,
fazendo a consultoria, alguém enxergando o negócio do cliente, como o cliente está se posicionando no mercado, para que aquelas informações, aquele grande número de informações que é fundamental para tomar a decisão, possa voltar para o cliente. E tudo isso talvez é uma expectativa que com essas ferramentas do SPED, que envolve a escrituração contábil digital, a nota fiscal eletrônica, o próprio e-social, há de se prever que no futuro há uma diminuição do retrabalho. Hoje nós temos muito retrabalho. Então o escritório hoje faz a DCTF, faz outras obrigações e depois precisa fazer a DIPJ, fazer as outras obrigações acessórias. E há um cruzamento dessas informações. O que se planeja talvez, e a gente sonha para o futuro, é que a Receita Federal discipline essa área tecnológica, permita que só uma informação possa ser suficiente para que a empresa possa trabalhar, permitindo assim que o escritório e a contabilidade seja aquilo que nós queremos, ser uma fonte de informação, um apoio para o empresário para que ele possa crescer e, claramente, diminuir a mortalidade das empresas. Mas, já, para que isso ocorra, se você também não vê a necessidade, imagine há 20, 30 anos atrás, que usava-se aquele malote que um portador daquele pequeno escritório, do médio, grande escritório, recolhia na empresa e depois levava para fazer aquele trabalho braçal, que a gente chamava. Eu acho que hoje, vamos partir para os dias de hoje, buscamos o passado, trazer os dias de hoje. Hoje, se você não trabalhar em rede, eu acho que vai ficar quase que impossível um profissional, mesmo que ele sendo terceirizado, que a empresa terceiriza a sua contabilidade, que isso é comum pelo porte dela, mas o escritório, ele tem que fazer o investimento conjuntamente com o empresário, no sentido que este empresário cria-se uma estrutura, investimento em software, ok? Para que o profissional ele possa até fazer acesso remoto, que a gente já faz isso na prática, porque as informações elas têm que estar no mesmo ambiente hoje. Porque não dá para fazer por pedacinho, um programa aqui, um programa lá, e esses programas não se conversarem. Até para atender essa demanda dessa evolução em tecnologia, não estou falando nem para questões fiscais tributárias, eu estou falando mais no aspecto até de você dar as informações mais rápidas, mais online para o empresário, não falo sempre como gestão, nem diria como tomada de decisões. Ele é um instrumento de gestão que com outros relatórios vai levar ele sim a uma boa tomada de decisões dentro de um caminho que ele possa talvez, se tiver erro, vai errar bem menos. Hoje já tem um grande gama de ofertas, não sei o preço, se é um preço ainda competitivo. Mas existe uma grande gama de ferramentas que faz a captura, por exemplo, dos arquivos das notas fiscais eletrônicas. Então, já tem empresas especializadas em capturar esses arquivos e fazer a remessa para o seu próprio escritório, tirando esse trânsito que você falou que era numa lote, aquele jeito mais tradicional. Hoje, os escritórios pensam em colocar o seu próprio software no escritório do cliente. Porque ao o cliente digitar ou fazer o seu controle de fluxo financeiro, essa informação já migre diretamente para a contabilidade. Então, todas essas tecnologias, o profissional da contabilidade ele tem que iniciar esse trabalho para que diminua realmente a parte de transpiração, a parte de trabalho, para que ele possa realmente oferecer o que a ciência contábil exige, que é o conhecimento, a orientação. O trabalho braçal a gente vai deixar para as máquinas. Temos isso como uma meta ainda, mas isso já é possível pelas ferramentas e pelo desenvolvimento tecnológico da própria contabilidade e da própria Receita Federal, com esse instrumental aí do SPED. Luiz Jair, até o Conselho tem trabalhado fortemente nesse sentido, que uma das preocupações é que quando você faz uma integração dos dados, que os dados depois vão gerar uma informação. Geralmente, dentro de uma empresa hoje, o departamento financeiro, ele gera uma boa parte dos lançamentos que são migrados para a contabilidade da empresa. E a preocupação, na realidade, é quando nós temos, no departamento financeiro, um profissional, que seja de qualquer área, de preferência que fosse realmente da contabilidade. Por quê? Porque o contador, que é o final que vai pegar todos esses dados, depois vão traduzir eles e virar informações. O diário, que é um documento
mais importante que eu diria, que é onde você falou no início, as empresas não têm história, quando não tem contabilidade, que o diário é uma história. A preocupação, esse diário hoje também é feito por algumas pessoas no meio intermediariamente. Quando alguém do departamento financeiro está fazendo o pagamento, ou seja, uma conta de energia elétrica, ou uma conta de um Prolabore, ele tem que ter uma noção, inclusive, dos históricos que tem que pôr, porque a hora que chega essas informações, que elas são importadas ou são exportadas, ela, quando vai para o diário, ela vai porque não dá para se fazer tudo sozinho profissional. Isso é uma coisa que também devia ser levantado, para que os departamentos financeiros da empresa, também o profissional da contabilidade, orientasse os empresários para que colocasse pessoas lá, profissional naquele setor, que tivesse essa noção de histórico, para que serve aquela informação, que ele vai gerar o histórico e vai ser realmente a história da empresa que possa ser legível, que possa ser entendido no futuro por qualquer usuário da contabilidade. Você não vê isso uma grande preocupação? Assim, já deparei com situações como essa. Assim, há até uma preocupação. A gente costuma brincar que, às vezes, quem faz o lançamento contábil é a pessoa que recepciona a mercadoria lá no estoque, né? Então, existe essa máxima. Só que, é lógico, precisa agir de inteligência, de cuidados, de formas de você configurar essa entrada para que ela não não fique errado esse lançamento ou não transfira para o diário algo indevido. Então, primeiro, o treinamento e a capacitação em um software bastante inteligente que permite, e já existe hoje ferramental possível para isso. Dentro do departamento financeiro, em sendo possível, sendo uma empresa um pouco maior, de média para grande, a nossa orientação é a contratação ou a transferência de algum do profissional da contabilidade para o setor de financeiro, para dar apoio nesta hora do pagamento, porque é fundamental. Existem diversas obrigações que implica aí num possível passivo tributário, né? Que no momento do lançamento, se você não tiver uma pessoa com expertise, as retenções do INSS, de imposto de renda, isto não é feito de uma forma muito assim, profissional ou com um profissional especializado, conhecimento na matéria, pode gerar um dano interessante. E aí o contador também ele tem que estar atento lá, ligado nos relatórios, né, para que na hora da importação ele possa ter um ferramental para perceber se esse lançamento importado foi para as contas nas quais deveriam ser. Principalmente ligado ao imobilizado. Eu até a minha preocupação não é tanto do aspecto nem fiscal tributário de retenção. Nem minha pergunta foi mais um bate-papo que eu estou fazendo com você. A minha preocupação é com a qualidade da contabilidade. A contabilidade que eu falo que seria a escrituração, o histórico das contas, entendeu? Quanto aos débitos e créditos, geralmente são tudo parametrizados. Quer dizer, a pessoa quando está fazendo um pagamento, ele pode errar num código, você pode tirar de um código, alocar para outro e ajustar isso, que na hora que você vai fechar o balanço analisar. Mas a minha preocupação é aquilo que você escreve. E se a pessoa não tem base para isso, realmente fica uma coisa sem sentido nenhum, um diário que você não consegue entender o que está escrito naquele diário. Foi mais ou menos nessa linha que eu já me deparei com situações assim, e a gente tenta corrigir, até peço para o empresário, vamos trocar o profissional, porque infelizmente precisa um profissional. Essa integração precisa de mudanças. Perfeito. E mudanças têm que ser feitas. É o chamado histórico padronizado, né? Aí o mesmo histórico serve para diversos fatos contábeis. Que, infelizmente, muitos históricos são empresas de software que a Zeta já coloca. E, infelizmente, os contadores aceitam. Perfeito. Aí o contador, o profissional da contabilidade, ele tem de estar atento a essa situação, revisar, porque aí o planejamento passa a ser fundamental. O planejamento e a revisão dos trabalhos. Então, assim, indo já quase que para o final, então com essa mudança cultural, eu escrevi aqui, que estamos vivenciando hoje com as novas normas brasileiras de contabilidade, oriunda aí das IFRS, o SPED, o COAF, você acha que tanto a classe empresarial e os profissionais da contabilidade, se não ficarem atentos às mudanças, poderá estar criando uma contingência de porte? Perfeito. Essa nova mudança, ou essa mudança da contabilidade, é o que aconteceu de mais importante nos últimos 30 anos para a contabilidade. Então, o fato de ficar atento a essa situação e a contratação do profissional de contabilidade permitirá à empresa se proteger de eventuais contingências
ditas por você. Então, uma boa contabilidade demonstra todos esses riscos e todas essas situações. E uma boa contabilidade também não precisa ficar assustado com o SPED. Uma boa contabilidade também não, porque o SPED, na verdade, a contabilidade vai alimentar o SPED. Desde que haja a parametrização, como nós falamos, perfeito. O SPED é um instrumento que você pega as informações com qualidade e transfere para a Receita Federal do Brasil. Você tem as informações contábeis que serão lidas de forma fiscal. Há uma forma de transferir essa informação da parte contábil para a parte fiscal. E o SPED seria essa uma boa contabilidade acaba eliminando esse fantasma que é o SPED, perfeito. Certo? Então, para fecharmos, Jair, qual a sugestão que o presidente do Sindicato de Contabilistas de São Paulo dá para todos, dá para que todos, né, possam se harmonizar e reduzir risco advindos do futuro próximo? A contabilidade feita dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, produzido com ética, com cuidados, sem se envolver em nenhuma situação de risco para a empresa, é perfeito. A contabilidade por si só, por ser uma ciência, ela permite extrair dela todo o direcionamento de uma empresa e o fortalecimento dessa empresa e a chamada perenidade, quer dizer, que essa empresa siga de forma de tempo indeterminado. Perfeito, presidente. Como o tempo, infelizmente, passa muito rápido, eu quero aqui, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, agradecer a sua presença, o nosso espaço aqui no Conversa, do CRC Conversa, e esperamos contar futuramente com a sua presença novamente e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Perfeito, eu agradeço em nome dos sindicatos contabilistas a oportunidade de estar aqui com você, Sebastião, e também ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo pela oportunidade. Em nosso nome, muito obrigado. Obrigado. O CRC-SP Conversa fica por aqui. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. Acesse também a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.